gerar em nós preocupações em relação ao nosso procedimento, à nossa vida, porque somos chamados filhos de Deus, então devemos andar como tal. É muito triste, e por que não dizer muito chato, quando alguém diz assim: olha, o filho de fulano de tal está aprontando isso, olha o que o filho de fulano de tal fez. Isso traz vergonha ou não traz? Traz. Dependendo da conduta, traz vergonha para os pais. Nós devemos pensar da mesma maneira quando nós não agimos como filhos de Deus. Mas a reflexão desta manhã é: como Jesus quer que sejamos. Como que Jesus quer que sejamos? Nós devemos pensar a cada dia como que Jesus quer que eu viva, como Jesus quer que eu me porte, como que Jesus quer que eu pense, que eu age, o que Jesus espera de mim, quais são as reações e atitudes que Jesus espera de mim. A primeira coisa: se acendeu a luzinha aí, achando que Jesus está querendo que você seja perfeito. Não é isso. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe os nossos conflitos, as nossas dificuldades, Ele sabe muito bem, mas Ele sabe também que nos deu condições para caminharmos, para cada dia sermos mais parecidos com Ele. Ele nos deu essa condição, Ele mesmo preparou o caminho para que nós andássemos nele. Ele mesmo fez isso. Ele mesmo rogou ao Pai, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que esteja conosco até a consumação do século. Ele mesmo fez isso. Ele mesmo nos amparou, conhecendo as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas incapacidades. Ele mesmo preparou o caminho para que nós pudéssemos andar nele. Ele nos capacita para isso. Então não há desculpa, não há impossibilidades. É possível, você é capaz, porque o Espírito Santo, a ordem de Cristo, a obra de Cristo, o amor do Pai nos capacita para andarmos a cada dia, para sermos parecidos com Ele. Ele nos ampara em todas as áreas da nossa vida. Ele nos ampara. Mas como Jesus quer que nós sejamos? Primeiro, Jesus quer que sejamos exemplos. Seguindo então, sendo exemplo, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15, o verso 13 diz: ninguém tem a maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos dá um exemplo de amor, Jesus nos dá um exemplo de entrega, Jesus nos dá um exemplo de confiança, Jesus nos dá um exemplo de sacrifício. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos dá este maravilhoso, esse brilhante exemplo de sermos amigos, de se sacrificar, de demonstrar este amor sacrificial. Não tem exemplo maior do que Jesus de amar. E nós da mesma maneira devemos seguir o mesmo curso, o mesmo caminho. O livro de 1 Pedro vai dizer que aquele que não ama não conheceu a Deus, porque todo aquele que ama conheceu o amor do Pai. Então nós temos que ter esse exemplo de amar o nosso próximo, de amar o nosso irmão, assim como Jesus amou e deu a sua vida. Jesus quer que sejamos como Ele, no exemplo do amor, no exemplo do sacrifício, no exemplo da entrega, deste amor incondicional, deste amor que não espera nada em troca, deste amor que ama até o fim. Um amor sacrificial. Jesus quer que sejamos exemplos, não só seguindo o seu exemplo, mas também Ele quer que sejamos exemplos obedecendo o seu maior mandamento, relatado no Evangelho de Mateus, o capítulo 22, o verso 37, que diz: respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame a Deus com todas as suas forças. Como que Jesus quer que sejamos? Seguindo o seu exemplo, amando o próximo.
Um amor sacrificial, como Jesus quer que sejamos. Jesus quer que sejamos alguém que obedeça aos seus mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E quando nós falamos desta totalidade, é um cuidado extremo que nós devemos ter. É uma preocupação extrema que nós devemos ter. Que todo o nosso ser venha amar a Deus, que não haja brechas na nossa vida para coisas seculares, para coisas desse mundo, que não haja espaço na nossa vida para as coisas desse mundo, que não haja espaço na nossa vida para os prazeres desse mundo, que não haja espaço na nossa vida para desejos próprios e egoístas nossos, mas que haja uma totalidade de amar e obedecer aos mandamentos de Deus, porque aquele que ama obedece. Aquele que ama obedece, aquele que ama ouve e obedece em tudo. Seguir o exemplo de Jesus, que foi obediente por excelência. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim cumprir a vontade do meu Pai. O amor de Cristo Jesus pelo Pai era um amor total. Não havia brechas na sua vida para cumprir a sua vontade, mas ele cumpre a vontade do Pai, o mandamento do Pai, a ordem do Pai, porque ele ama o Pai acima de tudo. E nós devemos buscar esse exemplo olhando para Cristo, para o amor e a obediência e a devoção de Cristo Jesus. Nós devemos olhar para isso. Jesus quer que sejamos exemplo de amor sacrificial. Jesus quer que sejamos exemplo de obediência e de amar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Amar. Ele quer que, como Ele quer que nós sejamos, mantendo a sua palavra. O Evangelho de João capítulo 14, o verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês então obedecerão os meus mandamentos, porque aquele que ama obedece, mas aquele que não ama não obedece. Aquele que não ama não cumpre. Aquele que não ama não tem prioridades. Mas ele disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus quer que nós sejamos alguém que mantenha a palavra de Deus como primazia. Jesus quer que nós sejamos alguém que sustente a palavra de Deus em nossas vidas. Como Ele quer que sejamos? Que nós sejamos alguém que obedeça de fato os seus mandamentos, que o ame acima de tudo, acima de todas as coisas. Ele mesmo disse: aquele que ama pai, mãe, filho mais do que eu, não é digno de me seguir, não é digno de vir a mim. O amor a Cristo deve estar acima de todas as coisas, acima de você mesmo, acima dos seus próprios filhos, acima dos seus sonhos, das suas realizações, acima de tudo. O amor de Cristo deve ser o principal. Ele quer que sejamos alguém que mantenha a palavra, custe o que custar, não negocie a palavra, ame a palavra de Deus. Mas outros, devemos também seguir os exemplos, porque não dizer do apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses, o capítulo 1, verso 12, Paulo dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, movidos no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo chamando para olhar para a sua vida, e ele mostrando como exemplo que as suas aflições, que as suas lutas, que as suas guerras, que as suas prisões causaram então nos outros irmãos ânimo ao ouvirem, e eles tiveram ânimo e saíram então para anunciar com maior determinação e destemor a palavra de Deus.
Paulo trazendo exemplo da sua vida em cadeias, mas alguém que manteve a palavra de Deus. O apóstolo Paulo mantendo a palavra de Deus, e mesmo em meio ao cárcere, ele está então dando injeção de ânimo aos crentes da igreja aos Filipenses, e ele sai então cumprindo, pregando, anunciando a palavra de Deus com mais determinação. Irmão, ouvir as aflições dos nossos irmãos não deve gerar em nós desânimo, mas deve gerar em nós ânimo. Quando eu escutei ontem o reverendo, que todo ano viaja a 51 países pregando, e ele vai lá na linha de frente, ele vai lá conversar na mesa, comendo com iraquianos que ouviram a mensagem do Evangelho e que se convertem à mensagem do Evangelho e que vão voltar para o Iraque para pregar, para ir sabendo que podem morrer. E aquele homem dizendo: vocês sabiam que eu vim de viagem, eu vim com uma mala de roupa e a outra com fralda, porque ele usa fralda, porque ele teve câncer de próstata, teve que arrancar a próstata e agora ele usa fralda. Um homem que viaja todo ano 51 países e está de linha de frente com os guerrilheiros, é 50, né, Neide? 50 países, com os guerrilheiros. Ele vai de fralda, irmão, tem que trocar fralda, ele tem uma mala só de fralda. Mas isso, nós temos que olhar para essas circunstâncias, isso deve trazer a nós: eu preciso fazer mais, eu preciso levantar, eu preciso agir mais, Daiane, eu preciso fazer um pouco mais, porque tem pessoas com menos condições que nós, e que estão indo, custe o que custar, para pregar o Evangelho em situações precárias, mas estão lá pregando o Evangelho, e às vezes nós temos todo o conforto, toda a mordomia, e nós estamos pecando, porque usamos as nossas mordomias para nada. Mas quando nós olhamos isso, quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, eu estou preso, os irmãos estão ouvindo isso, e agora eles estão com mais determinação e com mais destemor para pregar e anunciar o Evangelho. O que Jesus quer que sejamos, como Ele quer que sejamos: destemidos, amantes da palavra da sua obra. Por que não falar também de Timóteo? O apóstolo Paulo encorajando Timóteo a seguir o seu exemplo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Está aí, esse tempo está aí, nós estamos vivendo, e o apóstolo Paulo falando: fica atento, Timóteo, encorajando a Timóteo. Esta palavra tem que ser um encorajamento a nós, irmãos. Quando nós ouvimos essas heresias, quando nós ouvimos esses mitos, quando nós ouvimos essas mensagens sem Cristo, sem sofrimento, sem sacrifício, sem amor, nós devemos nos encorajar e pregar o Evangelho, e nos preparar para pregar o Evangelho, estarmos sóbrios e suportarmos, mas a verdade do Evangelho nos sustentará, meus amados irmãos. Então não abandonemos a mensagem do Evangelho. Eles saberão que somos dele. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 34: um novo mandamento lhes dou, amemos uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que Jesus quer que sejamos? Aqueles que amam uns aos outros. Por quê? Porque assim a humanidade vai saber que você somos verdadeiramente filhos de Deus. Eles saberão que somos de Cristo. Como que Jesus quer que sejamos? Que tenhamos uma fé demonstrada. Tiago capítulo 2 verso 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Ele quer que nós sejamos alguém de fé. O que adianta dizer eu tenho fé, mas eu não faço nada? O que adianta dizer, eu sou cheio de fé, eu acredito, mas não tem movimento? Já viu uma estátua? A estátua tem movimento? Não, ela está ali, você vê ela, mas ela não tem movimento. A fé sem obra é uma estátua, não há movimento. Eu acredito, eu creio, mas tem que ter um movimento, porque a fé sem obra é morta, e obra sem fé também é morta. Como Jesus quer que sejamos alguém que tenha uma fé que demonstre, que todos vejam. O amor de Deus é visto em nós, como Jesus quer que sejamos, mostrando o amor. 1 João 3,16, nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Como? Se eu ver alguém em necessidade, se eu não me preocupar e não fazer nada, como pode estar o amor de Deus em mim? Então Jesus quer que sejamos e que tenhamos um amor que é visto por todos, porque o amor não é expressado por palavras, mas por ações. Então eu devo me preocupar com os meus irmãos, eu devo me preocupar, está vendo os irmãos que faltaram aqui hoje? Pega o telefone no grupo, ligue para um irmão, pergunte dele, é isso? Está vendo aquele irmão que não vem, irmão? Não ligue cobrando, mas ligue se preocupando como que você está precisando de alguma coisa, faça isso, porque isso é cumprir o amor de Jesus Cristo, é demonstrar o nosso amor. Em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus quer que sejamos então exemplos na sua palavra. Jesus quer que sejamos exemplos obedecendo o seu mandamento. Jesus quer que sejamos exemplos amando. Jesus quer que sejamos exemplos sendo resistir aos sofrimentos da vida. E Paulo vai falar das aflições. Lembre-se que é apenas uma aflição, lembre-se que é um momento de aflição. Ele diz, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmão, sejamos resistentes. Como que Jesus quer que sejamos? Resistentes. Porque a aflição, ela é só uma leve aflição, momentânea aflição, ela vai passar. Porque toda a aflição, ela traz para nós amadurecimento. Então não ficamos afixados nas aflições dessa vida externa, mas nós ficamos ligados, olhando para a cruz, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós não podemos ficar fixados naquilo que é transitório que vemos, mas nós devemos ficar fixados naquilo que não vemos, mas que é eterno. É isso que o Senhor quer que sejamos. E Ele quer que sejamos também santos. Santo significa separado do mundo. Os israelitas eram um povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, e que o Senhor trouxe para serem separados. Por quê? Nós somos santos. Por que nós somos separados? Porque somos povo de Deus, porque nós fomos resgatados, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos como propriedade exclusiva de Deus, nós fomos justificados, salvos da ira de Deus. Nós então estamos sendo aperfeiçoados em santidade, e devemos ser aperfeiçoados em santidade no temor do nosso Senhor. E por último, Ele quer que sejamos testemunhas do Espírito, porque o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ele quer que sejamos testemunhas da palavra. 1 João 5,13.
escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele quer que sejamos testemunhas da fé. Aquele que crê no Filho de Deus tenha testemunha em si mesmo. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. 1 João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 9. Ele quer que sejamos testemunhas, mostrando que somos separados, que devemos compartilhar os dons espirituais, que devemos ter uma vida santa com ousadia para exaltar a cruz de Cristo, que devemos ser testemunhas para falar da palavra de Deus com ousadias. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós devemos testemunhar com grande poder. Os apóstolos com grande poder continuavam a testemunhar da ressurreição do nosso Senhor. Nós devemos testemunhar com grande graça. Enfim, meus amados irmãos, Jesus quer que sejamos servos de Deus, apenas isso, servos de Deus. Mateus 4,10 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Quando Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado, e ele mostra somente a Deus, servir somente a Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça para que cada dia busquemos exatamente aquilo que Cristo quer que sejamos aquilo que o Senhor quer. Se hoje eu não sou tanto aquilo que o Senhor quer, amanhã eu vou buscar um pouco mais, outro dia eu vou buscar um pouco mais, porque Cristo preparou esse caminho para que andássemos nele. Que Deus nos abençoe e que o Senhor